Ni hao, pessoas que não sabem argumentar. Tudo bem com vocês? Eu fiz um react desse vídeo do Ian Neves com o Thiago Santinelli falando sobre as mentiras do comunismo. E aí a mamãe falei resolveu fazer um react também, né? Só que o dele tem 55 minutos. Eu não sei se eu vou ter estômago pra assistir isso tudo. Mas vamos lá, né? Todo humorista profissional, Thiago Santinelli. Na eleição de 2018 e 2022, eu aposto que tu deve ter recebido mensagem, alguma corrente do Zap, falando que no comunismo as pessoas passam fome, que na Venezuela nem tem cachorro mais, não tem doguinho mais, gato, não tem bicho lá, no zoológico não existe. Tudo virou restaurante, sweatshop virou restaurante, porque eles têm que comer animais, porque não tem comida em países comunistas. E aí estamos aqui com o Ian Neves. E agora a minha dúvida, esse é um caso de meia-verdade, é verdade ou é mentira completa? Pausa aqui, já vou começar então evitando o Santinelli, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Da Exame, tá? 64% dos venezuelanos perderam média de 11 quilos por falta de alimento. Só que tem mais um detalhe. Pesquisa foi elaborada com informações obtidas entre julho e setembro. Por isso, resultados não refletem o efeito da hiperinflação que começou em outubro. Ou seja, antes da hiperinflação, os caras estão perdendo ali 11 quilos em média. Cara, quantas reportagens você não viu de gente indo lá e brigando por um pacote de papel higiênico, cara? Quantas reportagens você não viu da galera pegando o dinheiro e fazendo artesanato com o dinheiro como se fosse um papel comum, porque o dinheiro não vale nada, né? Mas tudo isso deve ser mentira, né? A verdade deve ser que o Ian Neves vai falar aí que é tudo mentira. Vamos lá. Primeiro que a Venezuela não é nem socialista, né? Não é. E segundo que, assim, por que não tira os embargos da Venezuela? A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Podia ser tipo Dubai, Abu Dhabi, Catar, mas não é. Por quê? Porque eles simplesmente não podem vender o petróleo deles, porque tem embargo a rodo. Isso do papel higiênico é bem interessante, porque assim, esses países que eu citei, eles não têm fábrica, eles compram dos outros, porque eles têm muito petróleo. Então eles têm muito dinheiro, eles não precisam ter fábrica de papel higiênico. Assim como a Venezuela. A Venezuela simplesmente comprava dos outros, porque eles têm muito petróleo. Mas a mamãe falei carece, né? De apresentar contexto. Vamos ver. Uma coisa que vocês vão aprender aqui ao longo dessa jornada que a gente vai fazer desmentindo alguns ataques que fazem ao comunismo é que muito do que falam que é um problema no comunismo, na verdade, é um problema do capitalismo. Opa, a gente vai então ver aquelas críticas que dá a volta, né? Vou criticar o comunismo e, critiquei o capitalismo. Isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Que acidentalmente a galera criticando o comunismo critica o capitalismo, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar é que as fomes de antes da revolução nos países que foram revolucionários não incomodam nem um pouco essa galera. O primeiro país socialista, acho que todo mundo já ouviu falar da União Soviética. A União Soviética surgiu a partir de uma revolução na Rússia. Só que qual Rússia? Rússia imperial, que a gente pode dizer que era capitalista, semi-feudal, ainda estava num capitalismo que estava se formando. E nessa Rússia imperial, a fome era um problema crônico. Que nível de fome? Vamos lá. É óbvio que a fome era um problema crônico, assim como outros países do mundo, inclusive países capitalistas. O lance é que é o seguinte, cara, durante o século XX, onde muitos países, principalmente os capitalistas, estavam saindo da fome, estavam resolvendo seus problemas em relação à fome, a União Soviética teve outras fomes. Então você olha e fala, peraí, tem coisa errada aqui, certo ou não? E tem gente que diz que esse cara é um bom argumentador. Assim, o ponto do Ian é que a fome nesses países, como tinha na China antes, né, como eu já citei várias vezes, uma fome em Hunan causada pelos japoneses que matou 3 milhões de pessoas, a fome em Bengala que matou mais de 3 milhões de indianos, causada pelo Império Britânico, nada disso incomoda. Como a gente vê, não incomoda. O que ele faz? Não, mas veja bem, na União Soviética tinha fome depois que os países comunistas já estavam saindo da fome. Nada faz sentido nesse argumento. Nada faz sentido nesse argumento. Porque primeiro que esses países capitalistas, né, provavelmente ele está citando Europa, Estados Unidos, todos eles tinham colônias. Estados Unidos tem colônia até hoje, a França tem colônia até hoje. Nada faz sentido, cara. Que argumento furado. Vamos lá. Nível de, assim... Comer bicho é esse nível? Vem daí? O nível de fome de morte por inanição. É esse nível. Comer nível bicho das pessoas morrerem de fome. Mas essa fome ninguém se incomoda. Essas fomes no plural... Essas fomes no plural, que do começo do século XX e no século XIX, essas não incomodam ninguém. E tampouco relacionam essas fomes com o regime czarista. Pausa aqui, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que não incomoda ninguém? Se incomoda, cadê teu vídeo falando sobre a fome e o regime czarista?
Cita uma fome para nós aí. Sim, porque assim, com certeza, se for perguntar, ele vai falar o Mao Zedong ou o Holodomor. Mas beleza, fala aí a fome de Bengala para nós. Isso assim, a mais famosa, né, que a gente conhece recentemente. Mas fala de outras fomes. Qualquer uma. Cita qualquer uma aí. O que acontece é que a gente não tem um movimento czarista. Né? Nós queremos aqui fazer o czarismo, né, de volta na Rússia. Ar-condicionado aí, tá suadaço, irmão, eu falei. O czarismo no Brasil, uma coisa nova aqui, né? Não existe isso. Agora, existem os movimentos comunistas, como o seu. Então a gente tem que mostrar, não, o comunismo gerou fome. Como eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Porque aí é que tá. Outra coisa que vocês vão aprender aqui é, quando uma coisa ruim acontece no socialismo, a culpa é sempre do socialismo. Quando uma coisa ruim acontece no capitalismo, a culpa é sua. Ou do socialismo sempre. Também. Ou do também. A culpa também é do socialismo. É igual no Brasil, né? O Brasil, qualquer problema que tem, porque o Lula é comunista, as coisas são comunistas. Exatamente. Nunca é culpa do capitalismo. Nunca. Nada. E a gente consegue ver isso também na China. A China, antes da Revolução de 1949, tinha uma expectativa de vida de 33 anos. 33? 33 anos. Vamos lá, isso aqui tá... ele vai fazer uma piada? Ia chegar, era a idade de Jesus, então. É simbólico isso. Simbólico. Mas 33 anos. Mais uma piada em do humorista profissional Thiago Santinelli. Mas vamos lá, cara, isso é de uma desonestidade intelectual gigantesca, cara. 7 minutos de vídeo, mamãe não fala e não apresentou um argumento, mas ele diz que os outros é que são desonestos. Eu vou começar, antes da gente falar mais da fome, que você vai falar bastante da fome, vamos falar da China. Vamos falar da China. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você sabia que todos os países do mundo tinham uma expectativa menor do que eles tinham hoje? Você sabe que todos os países do mundo tiveram uma melhora nas suas expectativas de vida? Eu vou dar exemplos para você. Eu vou começar com esse gráfico aqui, que nem tá? Vamos falar da China? Não, vamos falar de outra coisa. Esse período que você falou, é de 1950 a 2100, né? Inclusive uma extrapolação. Tá prevendo o futuro? Mortalidade infantil e expectativa de vida na América Latina e no Caribe. Olha só o que acontece com a mortalidade infantil e olha o que acontece com a expectativa de vida. Quer ver outra coisa aqui, ó? Quando você pega a mortalidade infantil, inclusive no Brasil, tá? Tem aqui, ó, sai até no Globo, mortalidade infantil cai 77% no Brasil desde 1990 de Zono. Olha aqui o gráficozinho aqui, ó. Olha aqui, ó. O cara tá usando a notícia de 2013, mano. De 1955, ó, caindo até 2012. De novo, eu tô falando de dados recentes. Se você pegar pra trás, é pior ainda. China? Quando você fala de alimentação, é a mesma coisa, velho. Dá uma olhada aqui. Onde é que ele vai chegar na China? Nesse indicador, tá? Da fome, vamos chamar assim, no mundo, né? Inclusive esse aqui é do Brasil, ó. De 2000 a 2021, ou seja, dos últimos 21 anos, uma tendência de queda. Nos últimos anos aqui, né, de 2020 a 2021, teve uma aumentada, talvez por causa da pandemia, por causa da pandemia. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Crises econômicas? Não sabemos. Não mas sabemos. Olha como... Não tem nada a ver com o Bolsonaro. O gráfico ele é decrescente. Quando você pega, por exemplo, esse dado da ourworldandData.org, você vai ver que no mundo inteiro você tem uma melhora, tá, da fome, do problema da fome no mundo inteiro. Olha aqui, ó. Nos últimos 22 anos você vê exatamente isso. Um decaimento da curva de fome. Então é óbvio que isso vai acontecer. E é óbvio que a mortalidade vai ser menor, principalmente porque você tem novas tecnologias, tá, que não existiam antes. Por exemplo, uma tecnologia do início do século XX. Antibiótico. A penicilina foi inventada, foi descoberta, se não me engano, nos anos 20. No final dos anos 20. Cadê a China, mamãe, falei? Então é isso, velho. Antes, se você tivesse um corte e infeccionasse, você podia morrer. Depois não, depois inventaram antibiótico. Olha que coisa curiosa, não? Vamos lá. E não falou nada de China, né? Porque o mamãe falei, ele é um completo ignorante no sentido de desconhecer qualquer coisa sobre a China. O que o Ian estava tentando explicar ali é que a China passa pelo que eles chamam de século das humilhações, que começa lá com a Primeira Guerra do Ópio, em 1838. Né? A Inglaterra forçou uma guerra contra a China para vender drogas aqui dentro. A China era a maior economia do mundo, coisa de 30% do PIB mundial. E quando acaba a Guerra Civil da China, em 1949, depois de 110 anos, né, desse século das humilhações, a China era o 9º país mais pobre do mundo, muito obrigado aos colonizadores safados. E a expectativa de vida era 33 anos, porque morria muita criança.
Né? Não é que as pessoas não chegavam a 80, 70 anos, mas é que morria muita criança, então joga a média lá para baixo. E é o que a mamãe falei, obviamente não vai saber explicar, porque não tem nada de China. E o que o Ian estava tentando falar ali é que era 33 anos. Quando o Mao Zedong faleceu em 76, outubro, setembro, metade de 76 ali, a expectativa de vida já era 67 anos, um negócio assim, sabe? Quase dobrou. Por quê? Eles investiram pesado em saúde básica, em alimentação, em desenvolvimento de vacinas, etc. Né? O Partido Comunista, porque antes a China estava no buraco. Com isso. Simbólico. Mas 33 anos era a média de idade da galera. Era a média da idade e muito por conta de inanição e doenças. E a gente também, estudando a respeito da fome nesses países, a gente vê que doença e fome são coisas que andam de mãos dadas. Pessoas com fome ficam mais propensas a morrer de doenças. Ficam com o sistema imune mais... Nossa, jura? E as pessoas que dizem que no socialismo se passa fome ignoram completamente essas fomes antes do socialismo nesses países. Então esse é um primeiro ponto. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Um dos problemas maiores que houve, uma das maiores causas da fome no mundo, principalmente no mundo comunista, foi a coletivização das fazendas e o plano de industrialização do Stalin, que basicamente ignorou qualquer dado da realidade. Ele simplesmente meteu uma coisa ideológica e o negócio não funcionou. O Ian tá falando que vocês ignoram fomes antes do socialismo. O que é que ele vai falar? Ele vai falar do que aconteceu durante o socialismo. Pô, mano, de novo, o mamãe falei é muito fraco, cara. Você quer ver uma coisa? Pra começar aqui, que depois eu vou separar... E ele fez pesquisa, hein, pra esse vídeo, tá vendo aí com gráficos e escambau. Mano, pelo amor de Deus, ele tá falando das fomes de antes. Por que tu não fala das fomes de antes? Por que tu não fala, olha, então realmente aconteceu isso aqui em tal lugar, isso aqui em tal lugar, antes do socialismo? De livro para você, mas assim, só pra gente dar a primeira pitada, se você for no Wikipédia, velho, no Wikipédia você tem ali os dados de que houve outras grandes fomes na União Soviética, inclusive no meio do século XX. Então vamos lá, a última grande fome... Ai, mano, é muito fraquinho, cara. O Ian não tá falando disso, pelo amor de Deus. Atingir a União Soviética começou em julho de 1946, atingiu seu auge em fevereiro a agosto de 1947 e depois, mesmo diminuindo em intensidade, ainda houve algumas mortes por fome em 1948. Dá uma olhada aqui, ó. O economista Michael Ellman... Então, e aí, na parte que ele não grifou em amarelo, tá escrito ali, né? As condições foram causadas pela seca, que não tem a ver com o socialismo, cujos efeitos foram exacerbados pela devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, que também não tem a ver com o socialismo, né? Não é culpa do socialismo. Inclusive, muito obrigado ao socialismo da União Soviética, que acabou com a besta nazista. Né, afirma que o Estado poderia alimentar todos aqueles que morreram de fome. Ele argumenta que, se as políticas do regime soviético tivessem sido diferentes, talvez não houvesse nenhuma fome ou uma muito menor. Ellman, eu acho que é Ellman mesmo, né? Afirma que a fome resultou em uma estimativa de 1 a 1,5 milhão de vidas perdidas, além de perdas secundárias da população devido à redução da fertilidade, cara. Então... esse da fertilidade é interessante porque, de novo, eles usam esse argumento até aqui pra China, né? Quando tem os malucos aí que falam que, porque a fome do Mao Zedong matou entre 15 e 100 milhões de pessoas. Aí tu vai ver se 100 milhões de pessoas é gente que não nasceu. Porque as pessoas estavam passando fome, eles não faziam filhos, logo deixou de nascer 50 milhões de pessoas. Aí eles pegam esse número de gente que nunca existiu e colocam na grande fome. Desculpa, cara, o que você está falando não tem o menor sentido, cara. O argumento é, vocês não se importam com as fomes antes do socialismo. Houve muita fome, inclusive, no meio do século XX. Aí os caras começam, não, mas é porque teve seca, não, mas é porque teve guerra. Não, e daí, cara? Também teve ajuda da ONU. E daí que teve seca? Também teve ajuda até dos Estados Unidos. E mesmo assim, o regime de Stalin conseguiu fazer isso. Agora, existe algo ainda pior nisso, que é o seguinte, tem uma carta de 1933, se não me engano, que é do Stalin. Deixa eu até procurar o nome do cara aqui, que ele estava se correspondendo. E o argumento do Ian foi embora, né? Ele se corresponde com o Mikhail Sholokhov e ele sugere, o próprio Stalin sugere utilizar a fome como instrumento político de repressão dos camponeses anti-revolução. É isso, cara. O próprio Stalin tem ele escrevendo, vamos usar a fome aí como ferramenta política. Né? Então a fome dos anos 30, antes dessa, tá, dos anos 40, a fome dos anos 30 foi causada
por politicagem do Stalin diretamente. Então você está me dizendo que o pessoal que defende o capitalismo só se importa com a fome, dependendo em qual momento ela acontece, não é com a fome em si. Porque eles não se preocupam com a fome de verdade. Eles instrumentalizam um evento histórico. Como eu falei, tá literalmente fazendo isso. Com alguma coisa histórica para tentar desmerecer um sistema contra-hegemônico. O uso é 100% político da fome. Não é uma preocupação verdadeira com as pessoas que estão sofrendo de fome. Cara, Mamãe Falei tá literalmente fazendo isso. Porque ele disse, aqui no Brasil não estão tentando colocar um regime czarista, a gente não precisa falar disso. Porque o problema não é a fome, é combater o comunismo. é irônico ele falar isso, cara. Eu acabei de citar. O Stalin, ele literalmente fez um uso da fome como ferramenta política. Se fosse, não seria só uma e não a outra. Acabei Mas de aí, citar respondendo o a sua que- pergunta, né? A pergunta principal. Isso é meia verdade? É verdade toda? Não é verdade nenhuma? Então, outra coisa muito comum pra criticar o comunismo é pegar exceção e tomar como regra. Então é pegar uma coisa que aconteceu, mas dizer que isso sempre acontece. Então, pra deixar claro logo de cara, as fomes nos países socialistas foram episódicas. Nós tivemos episódios de fome. Só pra citar algumas das mais famosas. A União Soviética em 32 e 33, a China entre 59 e 61, tanto Cuba quanto a Coreia do Norte durante a década de 90. Esses são momentos nos quais esses países socialistas passaram por períodos de fome. E essas fomes têm causas específicas. E chegam ao mesmo nível crônico igual antes ou não? Então, o problema de antes é que era crônico, porque era uma fome causada justamente pelo sistema capitalista, ou até o sistema semifeudal. Essas fomes que aconteceram depois Como eu falei, são tá aprendendo, o pelo produto de um país socialista Olha que ela prestando tem atenção. tentando se Tá reerguer, aprendendo. estava tentando construir uma nação a partir dos escombros do capitalismo, ou estavam tentando, no caso da Coreia e de Cuba, estavam tentando se reerguer após a queda da União Soviética. Então, Vamos lá. Isso é mentira, cara. mentira? Acabei de mostrar pra você que teve fome depois disso. A fome dos anos 40, cara, a revolução foi em 1915, 1917. Não teve um probleminha ali e depois foi solucionado. Você teve problema na década de 30 e na década de 40. E mais, cara. Tá reforçando o argumento do Ian, né? Porque o Ian falou, foram episódicas. Ele não disse que... Nossa, mano, a mamãe falei é muito fraca, cara. Então o Ian tá querendo dizer que, assim, entre 17 e 89 não foi um período de fome inteiro. Em alguns momentos houveram períodos de fome por vários motivos. E, nossa, mamãe falei, é muito fraquinho, cara. A Venezuela é um exemplo do contrário. No século Venezuela não é XXI, socialista. a Venezuela consegue ter problema de fome, cara. Justamente, coincidentemente, com a escalada de autoritarismo de um regime socialista que é o do Maduro. É uma coincidência isso? Não é socialista. É uma coincidência? a fome em Cuba e na Coreia tem muito a ver com o fim da União Soviética em 91. Pausa. Então, beleza. Então você está me dizendo que a Cuba e a Coreia do Norte, elas dependiam fortemente de um outro bloco econômico para não ter fome? Olha que exemplo de regime. Né? E mais, por que a União Soviética, então, caiu? Né? Por que se ela era tão maravilhosa, por que em 91 ela simplesmente ruiu? Por que os países fizeram de tudo para sair da cortina de aço? Curioso. Aço não, cortina de ferro, né? É curioso assim, mamãe, falei. É difícil. Eu não sei se eu vou conseguir assistir isso aqui tudo. Então, primeiro que Cuba e a Coreia do Norte, eles não podem comprar comida de qualquer um, porque eles sofrem embargos. Todo ano a ONU vota para acabar com o embargo em Cuba. Israel e Estados Unidos são contra. 2 países, o que é um absurdo. Que 2 países decidam pelo resto do mundo inteiro. Não deveria ser assim. Não deveria. Então, se a Coreia do Norte e Cuba não sofressem embargos, eles pudessem comprar e vender coisas para qualquer um, não teria problema, né, mamãe? Falei. Porra. Me né? chama para um debate, Porque mamãe. do dia pra noite, Cuba e Coreia perdem os seus maiores parceiros econômicos. E aí ficam Curioso, bloqueados e tem um problema muito sério de abastecimento. O período de fome grave nesses 2 países é particularmente a década de 90. No caso da União Soviética em 32 e 33, é um episódio específico que tem a ver tanto com a coletivização da terra, quanto com um desastre climático muito grave que não aconteceu em um lugar só. E no caso da China, a mesma coisa, coletivização da terra e um desastre climático. As 2 coisas juntas causaram um desastre na China. Mas então você está corroborando o que eu tô falando. Coletivização da terra é um problema. Você mesmo está dizendo isso?
Então essas fomes foram causadas por fatores, vamos falar, múltiplos, fora, também. ou de ter como se fosse por terceiros. Não foram causadas pelo socialismo em si. Foram causadas por tretas internas no pós-revolução, porque eu não preciso falar pra ninguém que depois da revolução não é todo mundo que vira comunista do dia pra noite, né? Então, no caso da União Soviética, pessoas que estavam resistindo à coletivização da terra, que é acabar com a propriedade privada no campo. Essa resistência causou... Os velhos da van da época os proprietários seguraram o bagulho. os proprietários segurando na própria terra e boicotando, queimando plantação, matando... Vamos lá. Ele fala dos proprietários de terra como se fosse lá, latifundiário. É o rei do gado lá na Rússia. Ai, as minhas terras. Não, cara. Era literalmente assim, cara. Cara, você tá falando de camponeses, muitas vezes, que subsistiam ali. Pra você ter uma ideia, cara, isso prova que a Revolução Russa nunca foi uma revolução das massas. A Revolução Russa foi feita pelo Exército Branco, que depois o Exército Vermelho tomou de quem tomou o poder, né? E os camponeses não queriam a revolução. Os caras preferiam, cara, matar o seu gado, queimar a sua plantação, demolir a sua casa, do que dar pro Stalin. Os camponeses preferiam. A Rússia vivia sob um sistema de servidão. Não era muito parecido com o feudalismo, né? Durante o período do czarismo, que é o que acontecia com o Tibete, por exemplo. Era um sistema de servidão pesado, né? Que a pessoa era atrelada à terra, e se nasceu servo, o filho vai ser servo, o neto vai ser servo. É um sistema de casta absurdo no Tibete, né? Camponês, cara. Isso só mostra, como o que eu tô te falando, é que a revolução não foi uma revolução de massas. Isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. E como nós vamos ver mais adiante, a sociedade industrial russa também sofreu com fome. A gente já vai ver. Vamos lá. Gado, destruindo ferramenta, aliciando camponeses, isso tudo aconteceu junto com uma catástrofe climática, que foi tanto uma seca em alguns lugares quanto enchente em outros lugares. E isso aconteceu não só na União Soviética, mas na Europa como um todo. Na Europa mais do leste, né? A gente não pode esquecer também que esses países eram bloqueados. Eram países que não tinham relações comerciais normais com o restante do mundo. Porque o capitalismo, a primeira coisa que ele sempre faz é bloquear e isolar esses países. E é o que a gente sempre diz, né? Ué, se o socialismo não funciona, então pra que bloquear? Não é só deixar ele não funcionar e morrer sozinho? Vamos lá. O raciocínio é justamente o contrário. Se o socialismo funciona, por que ele precisa do mundo capitalismo? Do mundo capitalista? Porque a gente vive num mundo... Ninguém é uma ilha, cara. A gente não vive isolado, mano. Porra, é muito fraquinho, mamãe falei. Pelo amor de Deus. O comunismo precisa do mundo capitalista. Vamos começar falando da própria União Soviética. A União Soviética, cara, não era uma ilha como Cuba, era só uma ilha, não, cara. Era um bloco gigantesco que, inclusive, na corrida espacial, foi a primeira a enviar um homem para o espaço. Vocês sabiam? Quem pisou na Lua primeiro foram os americanos, mas quem enviou primeiro um homem para o espaço, quem saiu na frente... A União Soviética ganhou a corrida espacial. Assim, o que a mamãe falei não entende é que, de novo, o argumento do Ian, né? Pô, se o socialismo é tão ruim, por que não tira os embargos de Cuba? E deixa morrer sozinho. Coreia do Norte, China, que a China tem embargo até hoje. Por que não faz isso? Por que será, né? Da corrida espacial foi a União Soviética, cara. Amigo. Os caras eram um baita de um bloco gigantesco. E aí, eu digo pra você o seguinte, você fala, quando você fala muito de bloqueio, você fala muito de Cuba, né? Eu até separei aqui uma listinha, né? Por que os Estados Unidos, malvadão, né? Eles foram lá e bloquearam comercialmente Cuba? Pra começar, que bloqueio é esse? Tá? Que você tem parceria comercial com a União Europeia, 33%, com a China, 11%, com a Rússia, 10%, com o Canadá e com o Brasil. O Brasil, inclusive, nos últimos anos, aumentou em mais de 65% a sua troca bilateral com Cuba. E aí, que bloqueio comercial é esse? É um bloqueio comercial no sentido de que existe um embargo para coisas que podem ser vendidas e compradas, que é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte não pode comprar nada que seja para uso duplo. Por exemplo, uma coisa que pode ser usada para uso militar e uso médico. A Coreia do Norte não pode comprar máquina de ressonância magnética, porque tem partes da máquina de ressonância magnética que são específicas, podem ser usadas para uso militar também. É assim que o bloqueio funciona. Ou então, a Cuba não pode comprar uma parada que é específica. Por exemplo, sei lá, açúcar. Não, açúcar não, porque eles produzem, né? Sei lá, milho. Não pode comprar milho. E então eles têm que comprar num mercado paralelo muito, muito mais caro. Ou eles têm que vender o açúcar deles, porque também tem bloqueio contra o açúcar cubano, num mercado muito, muito mais barato para poder compensar o risco de quem está comprando. É assim que funciona, mamãe, falei. Porra. Vamos lembrar aqui, ó. A Wikipédia te ensinaria isso.
O que aconteceu? Você sabia que o Fidel pediu apoio para os Estados Unidos para acabar com o governo de Fulgêncio antes dele, dizendo que ele ia fazer uma revolução democrática, ele queria fazer com que Cuba fosse uma democracia, não uma ditadura comunista. Aí os Estados Unidos fizeram um bloqueio, enfraqueceram Fulgêncio, ele foi lá, tomou o poder e aí ele mentiu. Tá assistindo o Brasil Paralelo, só pode, né? Não, esteja imposto o comunismo goela abaixo. E é isso aí. Daí olha só que coisa. Ele e o irmão dele começaram a xingar abertamente os Estados Unidos. Eles começaram a executar um monte de gente lá. E quando os Estados Unidos falou, que execuções são essas? Eles falaram, vocês não estão felizes? Então vem invadir e vocês vão ter mais de 250 mil gringos mortos. No início, logo do início do governo. Os Estados Unidos, eles fazem um ataque fake num barco deles, um navio deles, em Cuba. Acho que foi em Cuba, né? E aí eles inventam uma guerra com a Espanha. E aí nessa guerra com a Espanha, eles tomam todas as colônias espanholas que eles puderam, né? Que é a Ilha de Diego Garcia, Guam, Filipinas, Cuba, Porto Rico. Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos até hoje. E eles colocam um governo deles, né, em Cuba. Que eu não lembro se foi o Fulgêncio, ou se era outro cara, e depois foi o Fulgêncio. Mas eu sei que em dado momento o Fulgêncio era marionete dos Estados Unidos. E vem a Revolução e tira essa marionete dos Estados Unidos. E os Estados Unidos achavam que eles poderiam lidar com o Fidel. E não deu, né? E aí fizeram, sei lá, quantas tentativas de assassinar o Fidel. Deixa aí nos comentários quantas tentativas de assassinato do Fidel. Tentaram invadir Cuba e tomaram na cabeça. Ele estatizou 90% das empresas de energia, 100% de telefonia, empresas americanas, maioria das mineradoras, fábricas, armazéns, comércios, hotéis, residências particulares, 2 milhões de acres de terras produtivas, contas bancárias, navios, obras de arte, sem pagar. Sem pagar. Sem pagar. Mamãe, falei. É difícil. Então, um dos motivos dos Estados Unidos serem tão contra Cuba, tirando o fato de ser um socialismo que está ali colado em Miami, é que essas empresas todas simplesmente perderam o ganha-pão de graça deles, né? Tinha muita empresa de açúcar em Cuba, por exemplo, empresa que fornecia açúcar para Pepsi, né? Fazer Pepsi, que da noite por dia perdeu a mamata deles de uma mão de obra praticamente escrava, né? Produzindo açúcar praticamente de graça. E a mamãe falei que o quê? Que esses colonizadores safados, que estavam ali sugando o sangue cubano, recebesse pagamento por causa disso? Porra, pau no cu de colonizador safado. Em 1960, Cuba fecha acordo comercial com a União Soviética, o maior algoz dos Estados Unidos. E aí, quando o maior algoz, quando, né? Cara, não sabe o significado de algoz. Né? Começa a chegar o petróleo soviético, sabe o que eles fazem? Eles nacionalizam as duas refinarias da Texaco e da Standard Oil, que eram refinarias americanas. Então, basicamente, eles tomaram na mão grande. Aí, meu irmão... Então, peraí. A Texaco e a Standard Oil, que no fim eram tudo uma mesma empresa, né? Que os Estados Unidos, o grande defensor do livre mercado, dividiu em 7 empresas. Eles tinham uma refinaria em Cuba, tinham 2 refinarias em Cuba, Cuba estatizou. E tá errado, Cuba? Aí, depois de tudo isso, só em 1962, houve o bloqueio comercial de Cuba, que, como eu falei, não é um bloqueio total. Cuba faz comércio com o resto do mundo, né, cara? Então, não vem me falar, o bloqueio. O próprio Fidel reconheceu em discurso, tá? Tem registro disso, que o problema de Cuba não é do bloqueio, é do próprio governo e do excesso de autoritarismo que eles fizeram. Contexto, referência, não precisa, né? Joga uma frase dessa qualquer, não prova nada, argumenta fracamente, mas é isso aí. Também, liberdade pra quem? Né? Livre, mas aí, tem gente que diz que ele é um grande debatedor. O socialismo não funciona, é um sistema que não funciona e cai de podre. Beleza, tira o bloqueio então, deixa eles morrerem sozinhos. Por que todo país socialista é bloqueado? Por que todo país socialista é bloqueado? Responde aí pra nós. Por que Cuba é bloqueado até hoje? Esse vídeo aqui eu sei que vai cair lá pro Biden. Biden, por que você tá mantendo os embargos lá em Cuba? Por que você não tira? Aqui, ó, que tá fazendo esse questionamento pra você. Eu sei que você sabe, mas a minha audiência é enorme. Você sabe, eu tô movimentando... O alcance chega até no Biden. Eu tô movimentando a geopolítica mundial e vocês não estão sabendo. Mas e aí, por que não tira? Todo ano a maior parte dos países vota para acabar com o embargo em Cuba e os Estados Unidos vota para continuar com o embargo em Cuba. Então é todo ano a mesma história. Se o socialismo não fosse perigoso... O que é um absurdo é, como eu disse, né? Um país
E deveria já ter caído esse embargo há muito tempo. Usa para o sistema hegemônico? Para que bloquear, cara? Qual é, do que eles têm medo? Agora uma dúvida. A gente já falou aqui sobre as fomes que aconteciam antes, que eles não se importavam, mas e depois que os países passam a ser socialistas ou comunistas, qual é a relação deles com a fome? O Mamãe Falei não respondeu, né? Porque ele não consegue responder por que existem embargos. Porque esse é o ponto. Tem embargos. Por que ainda tem embargo? Por que ainda tem bloqueio? Mamãe Falei não consegue responder, porque essa é a pergunta. Melhora a situação das pessoas, elas realmente passaram a ter mais alimento, continua do mesmo jeito, mudou pouco, mudou muito, como é? Pausa aqui, velho. Já vou começar te falando da Venezuela. Acabei de mostrar uma matéria aqui que mostra que os caras emagreceram. Let it go. Mas de qualquer forma, tem uma outra aqui. Vamos falar de Cuba. Olha aqui, ó. Isso aqui é desse ano, tá? De fevereiro desse ano. En Cuba, a veces ni agua hay para engañar al estómago. La escasez de harina de trigo para produzir el pan, subvencionada en Cuba, agrava la crisis alimentaria. Então, vamos lá. Eles podem comprar trigo? Como é que é o mercado de trigo? Porque tem que explicar isso aí. Simplesmente dizer, olha, que às vezes em Cuba a gente não tem nem água para enganar o estômago. Ok, mas por que eles não têm farinha de trigo? Vive ao país. Aí, isso aqui é uma reportagem do DW, né? DW, eu não sei como que se fala isso. DW, é assim que se fala em inglês? Não é. Né? Tá aí, velho. Tá aí o quê? Tá aí. Não, é coisa recente. Tá aí o quê, cara? Pelo amor de Deus, tá aí o quê? Tem uma pessoa, né, no título dizendo, olha, a gente às vezes não tem nem água para enganar o estômago. E aí depois menciona ali que, né, tá faltando farinha de trigo em Cuba. Por que tá faltando farinha de trigo em Cuba? Explica. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. A parte boa. Cara, depois desses episódios de fome, por exemplo, na União Soviética, a fome se tornou desconhecida para as pessoas. Uma vez que eles resolveram a fome, o último grande episódio de fome na União Soviética foi causado pelos nazistas, pela invasão nazista na Segunda Guerra. Inclusive tá na fonte ali que o Mamãe Falei mostrou, né? Não preciso explicar pra ninguém, pelo amor de Deus, né? A mortandade que os nazistas causaram na União Soviética, acho que, pelo menos, as pessoas têm uma ligeira noção. Tem que explicar. Pro Kim Kataguiri e pro MVL precisa. MVL, entendeu? MVL é aquela piada dele do humorista profissional. Pra vocês terem uma noção, mais de 20 milhões de soviéticos foram mortos, tá? Caralho. 20 milhões. Essa é a cifra, é o tamanho da destruição. Na China também, mais de 20 milhões de chineses. Estima-se que todos os soviéticos perderam pelo menos um membro da família na guerra. Esse foi o tamanho da destruição, tá? Caralho. E aí, obviamente, durante a guerra, o esforço todo era pra frear a besta fascista que tava com 70% das suas forças na frente do leste. As pessoas imaginam que a guerra foi muito na Europa continental, mas a maior parte das tropas nazistas estava mobilizada no leste da Europa. Então vamos lá. Vamos falar dessa parte aqui, ó. Do livro do Robert Service, que ele diz o seguinte, né? Isso aqui é sobre a coletivização das fazendas, tá? Uma fome imensa assolou as áreas rurais. Em 1958, a seca deflagrou algumas regiões do país, mas a campanha de industrialização e suas consequências foram a principal causa da grande privação e sofrimento das massas. Quando sentíamos fome, ingeríamos qualquer coisa, comíamos todo tipo de gramíneas, raízes silvestres, folhas de abóbora, cascas de amendoim e até vermes, girinos e sapos. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Mamãe Falei. Vamos debater. O Ian estava falando da União Soviética. O Ian explicou que a última fome da União Soviética foi causada durante a Segunda Guerra Mundial. Que o Mamãe Falei mostrou ali da Wikipédia, né? Que teve a seca, mais o avanço fascista nazista na União Soviética causou. Aí ele está me mostrando um livro que aparentemente fala da China, porque o nome do cara tá ali, o sobrevivente Bian Shaofang, deve ser um chinês. 1958, grande salto adiante, né? Como eu falei, teve 9 anos antes, estava acabando a Guerra Civil aqui, teve toda uma destruição gigantesca por conta da Segunda Guerra Mundial. Mamãe Falei, pelo amor de Deus, cara, não é possível, é muito fácil. Era nojento comer sapos, pois causavam enjoo. Comíamos até ratos quando conseguíamos capturá-los, mas geralmente ficávamos fracos demais. Tem outro trecho que diz o seguinte, olha só. O Comitê Estatal de Planejamento, a Gosplan, recebeu ordens para criar um plano quinquenal de industrialização. Sempre que o Gosplan apresentava um esboço do plano, o Politburo aumentava ainda mais as metas de produção. E o que isso tem a ver com a fome, né? E de novo, Ian falou que a última foi ali no final dos anos 40. Certo? Aí ele diz o seguinte, quando isso aconteceu e o
preço dos cereais despencou, né? Ele diz o seguinte, olha só, Stalin nem se abalou. Em vez de tocar a economia e a indústria sem maquinário de última geração, incluiu outras verbas no orçamento, preferindo sacrificar os cidadãos com a queda do padrão de vida. Os salários despencaram, as prateleiras das lojas ficaram quase vazias. Trabalhadores fabris, mesmo os com empregos que exigiam qualificação profissional e recebiam salários acima da média, mal tinham o suficiente para alimentar. A maioria deles se tornou vegetariana contra a própria vontade. Ou seja, até o pessoal que trabalhava na área fabril, isso não tem nada a ver com o nazismo, isso é antes, tá? Até eles passaram fome por conta da coletivização da fazenda. E mais tarde eu ainda vou dar o exemplo contrário da própria China. Mas vamos lá, vamos continuar o que você está falando. Vai falar da China? Pô, e em direção será que vai demorar muito? Para quê? Para colonizar essas terras. Era um movimento colonial. Depois que a União Soviética conseguiu resolver essas fomes episódicas, a segurança alimentar lá ficou permanente. E o que tornou possível a União Soviética superar a fome desse jeito? Principalmente a coletivização do campo. Justamente o processo que estava recebendo tanta resistência dos proprietários privados por motivos óbvios, era tão mais estável e mais produtivo que fez com que o suprimento, principalmente de grãos, que são o principal artigo de alimentação dos soviéticos, fossem o suficiente para o restante da história soviética até o seu fim. Que aí... Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Inclusive, eu vou mostrar para você o exemplo contrário, que você falou justamente, né, da coletivização da fazenda. Eu já mostrei o exemplo lá, que o cara falou que não, que isso foi um problema, mas eu vou te mostrar, né, esse livro aqui, ó, China, do teu brother aí, Elias Jabor, que diz justamente o contrário. Nesse capítulo aqui, ó, onde ele diz aqui, ó, revolução da pequena produção mercantil como distrito, como... Pelo amor de Deus, ele tava falando de União Soviética, cara. Distinto modo de produção interno, a nova formação econômico-social, ele descreve como a China fez. Como é que a China fez? A China, basicamente, primeiro eles impediram o cara de ir para a cidade. Você é do campo, você não pode ir para a cidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em vez de coletivizar a produção, como já tinha sido feito, e isso tinha dado um problemaço de fome, inclusive, começou-se a tradição de comer-se animais exóticos na China por causa dessa coletivização e por causa da falta de comida. De novo, isso não é verdade, né? Isso de animais exóticos depende muito do contexto. Aqui na China agora tem uma onda muito grande de capivaras. No sentido não na China, né? Na Rússia, eu fiquei sabendo também, né? De ter pelúcia de capivara, café. Eu fui num café que tinha capivara. Tinha 2 capivaras lá pra gente brincar com as capivaras. Aqui em Guangzhou agora tem também, né? Então as pessoas estão gostando muito de capivara, eu não sei porquê. E aí eu falei que no Brasil a gente come capivara. E eles ficaram assim, como assim vocês comem capivara? Por que vocês comem capivara? Então isso de animal exótico depende muito do contexto. Eu conheço um cara que o avô dele morava aqui nessa região durante a Segunda Guerra Mundial e eles comiam grama para sobreviver. Antes do Partido Comunista tomar o poder. Grama. Então, sabe, é achar que antes estava tudo certo. O que a China fez? Ela fez o inverso. Ela basicamente falou o seguinte, ó, nós vamos fazer um arrendamento dessa terra para uma família e essa família vai cumprir só uma cota com o Estado e o excedente de produção você vai comercializar no mercado. Sabe o que aconteceu? A produtividade dos caras aumentou demais, como mostra esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é um gráfico que mostra desde 1961 até 2015 como que a produção de cereais subiu em milhões de toneladas. Pô, o cara tá fazendo propaganda do comunismo chinês. Então, a coletivização da terra na China começou em 1937 já, quando o Partido Comunista... É o Partido Comunista, né? Quando eles acabam a Grande Marcha, eles param lá em Shanxi, o pai do Xi Jinping dá um pedaço de terra para eles, eles começam a crescer, e lá já em Shanxi eles começam a dividir as terras, né? Começam a fazer uma reforma agrária, que é o que eles fazem logo depois que eles tomam o poder. Leva um tempo até a reforma agrária acabar na China, porque eles não foi do dia para a noite que a resistência nacionalista acabou. No Tibete, por exemplo, é só nos anos 50, né? 56, 57. Então leva um tempo ainda. E sim, acabou com o latifúndio. Não tinha mais latifúndio na China. É contrário do que a mamãe falei está falando. Olha aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Então é engraçado que a coletivização de fazenda funciona tanto que a China fez o contrário. A China fez literalmente que justamente isso. O resto do mundo capitalista... A China fez coletivização, só que o que eles aprenderam com os erros da União Soviética foi justamente o que ele falou ali, né? Os caras poderiam vender o excesso. Que produz muita comida, né, em excesso, faz justamente o contrário. É engraçado como a lógica é inversa, né? Vamos lá.
sim, a fome ia voltar com toda a força. E aí existe uma coisa que eu tenho que salientar aqui. Eu tenho certeza que vai aparecer gente dizendo assim: ah, é? Da onde você tirou isso? Das fontes soviéticas? Você não leu George Orwell? Ele já falou sobre como o governo manipula as fontes. Você não leu A Revolução dos Bichos? Você não leu 1984, o Ministério da Verdade, Thiago Santinelli? Eu só peguei fontes aqui que ninguém chamaria de comunistas, pra tentar demonstrar o que eu tô falando. Existe um livro muito famoso chamado Atrás dos Urais. As fontes todas estarão na descrição do vídeo. Esse livro é o relato de um trabalhador americano que vai para a União Soviética, particularmente para a cidade de Magnitogorsk, trabalhar na indústria. E ele escreve o livro relatando o que ele viu. E ele tá nesse momento da União Soviética, onde tem a fome e a solução da fome. E ele descreve que era palpável os resultados da coletivização do campo. Ele fala que em poucos anos você via comida que era muito difícil de conseguir, muito acessível. E isso vindo de uma pessoa que não era comunista, não nutre nenhuma simpatia pela União Soviética, tampouco pelo Stalin. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver isso. Você estava falando lá da Bom, eu não conheço esse livro, então realmente não posso refutar isso. questão da segurança Porque até alimentar. agora tu não refutou nada. Tá, essa segurança alimentar que os Meia hora de países vídeo. socialistas aí que você tá citando conseguiram, era um bagulho que era tipo pau a pau com um país capitalista que é o... Tipo Estados Unidos, por exemplo. Em relação aos Estados Unidos, esse é um exemplo essa bom, parte esse eu quero ver. Era vai pau a pau falar. com os Estados Unidos ou não? Então, novamente, para ninguém me acusar de estar usando fontes totalitárias manipuladas soviéticas, existe um relatório. Falar em fome, ontem eu fiz um churrasco aqui em casa, eu tô só pensando na picanhazinha e na linguiça que eu deixei ali preparada pra comer hoje à noite. Da CIA de 1983 falando sobre a dieta dos soviéticos. E esse relatório revela que os soviéticos e os estadunidenses comiam mais ou menos a mesma quantidade de calorias por dia, mas a dieta soviética era mais nutritiva. E inclusive o relatório diz: talvez os soviéticos e estadunidenses estejam comendo demais para boa saúde. Esse relatório foi desclassificado em 2007. Ele é da CIA, gente. Não dá para dizer que a CIA é comunista. Dá sim, viu? Vamos falar. Vamos falar. Você pode ter certeza que vão falar. Vamos falar. Paulinho Cogos vai fazer o react desse vídeo e vai te desmentir. Ele vai mostrar, vai botar assim, ó, 30 argumentos mostrando que a CIA é comunista, assim como o McDonald's. A CIA, ela faz parte do globalismo do Deep State, que tá tentando controlar a mente da humanidade. É a única explicação que tem, né? Não só a União Soviética. Existe um estudo feito nos Estados Unidos em 1986, comparando países capitalistas com países socialistas a respeito de vários critérios. E adivinha, os países socialistas tinham mais segurança alimentar que os capitalistas, e não só isso, tinham menos mortalidade infantil, mais acesso à saúde e mais acesso à educação. Isso aqui tá numa tabela de um estudo feito nos Estados Unidos. Novamente, não é a fonte totalitária 1984 do Ministério da Verdade, tá? Se vocês quiserem questionar, questionem o método desse tipo de estudo. Tá. Deixa eu ver se tem esse estudo na descrição dele. Cadê? Vamos lá, vamos aguardar a refutação do Mamãe Falei. Esse aqui não achei não, cara. Você falou que é um estudo de 1986, é isso? Vou ter que limpar esse teclado. Eu não achei na fonte, cara. Eu não achei esse estudo aí, cara. Bom, mas tudo bem. Eu quero ver esse estudo para ver se ele realmente existe, se a conclusão é certa. Vamos lá. Não achei aqui na descrição. Vamos lá. Tá. Agora eu quero... A gente tá falando sempre de coisa pra trás, né? Isso. Pra bagulho passado e tal. Tá bom, né, gente? Tá bom que... Nossa senhora, mano. É isso aí. Se esse vídeo aqui der bom, eu faço o react do resto.